Louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui conosco. Se tivesse uma pessoa só aqui, era motivo de alegria. Imagine o total que está aqui, e mais 3 que está ainda conosco, a Trindade Santa. Então tudo está perfeito, onde ela está, só a perfeição. Agora, se a Trindade Santa não estiver, aí agora é tristeza para nós, né? Estamos aqui para invocar a Deus. A palavra do Senhor diz que perto Ele está dos que o invocam em verdade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, esquece de tudo e pense somente no Senhor. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar a senda dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém. Nós somos um povo privilegiado, irmãos. Nós temos a nossa aspiração, né? Se durante o dia você acordar e sentir que você está fraco, lembra da sua aspiração, que é o Senhor, porque é Ele quem vai fazer você ficar forte para resistir, né? Como diz aqui o hino, se você está sem firmeza, lembra que Ele é a tua aspiração, Ele quer te fazer firme, né? E rijo para lutar. Nossa luta não é contra a carne não, irmãos. É muito aí lutando contra a carne. É perder tempo. A luta, né, é contra os principados, potestades. E se a gente não tiver aí, né, rijo para lutar, buscando a armadura de Deus, o fruto do Espírito, nós vamos perder essa batalha. Abra sua Bíblia aí em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo bem conhecido nosso. E nós vamos pensar um pouco em algo que, buscando nesses dias, para nossa edificação, nós vamos nesta noite pensar um pouco sobre recarregando a bateria espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, nós mais uma vez queremos pedir ao Senhor que o Senhor aceite a nossa gratidão, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela saúde, a paz. Tu és verdadeiramente o nosso sustentador, provedor, protetor. Ai de nós se não fosse o Senhor.
Senhor, Pai, é aquele que a cada dia cuida de nós, mesmo sabendo que nós não merecemos. Como diz a palavra do Senhor, que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, são a causa de não sermos consumidos. E através daí, Senhor, a partir daí, durante todo o dia, nós podemos sentir o Deus misericordioso para conosco, nos guardando, cuidando de nós, porque isso tem prazer o Senhor em zelar pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós nesse dia e ter nos dado esse privilégio de vir à Tua casa nesta noite para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento. Não podemos viver sem ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu disse, nós vamos pensar um pouco aqui sobre a questão recarregando a bateria espiritual. Mas eu quero chamar a primeira atenção dos irmãos para o texto de Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo ali, se você for ler todo o capítulo 6, a partir do 10 até onde termina a armadura de Deus, nós vamos perceber aí que o apóstolo Paulo nos ensina a como caminhar com a armadura de Deus. Você tem caminhado com a armadura de Deus, meu irmão? Você tem pedido a Deus para que te ensine a caminhar com a armadura de Deus? Porque se a gente caminhar com a armadura de homens, nós não vamos vencer, não. E isso é notório quando a gente lê lá o rei Davi, quando ele enfrenta o gigante Golias. Tentaram colocar em Davi uma armadura humana, porque naquela época os soldados romanos, quando iam para uma guerra, iam bem preparados, E ali havia um gigante, mas muito mais ainda preparado e muito mais ainda resistente. E Davi apenas um servo de Deus, humilde, um menino, mas tentaram colocar aquela armadura humana nele, ele não aceitou, porque ele sabia que a armadura humana não vence gigantes, que vence gigantes é a armadura de Deus. E ali ele usou o que ele tinha, o simples que ele tinha, o básico, para unir com a sua fé em Deus e derrotar o gigante. Então, se você ler Efésios capítulo 6, você vai perceber que Paulo nos ensina como caminhar com a armadura de Deus. Se durante o dia nós sairmos de nossa casa sem aprender a caminhar com a armadura de Deus, cuidado, porque muitas são as investidas do diabo. Ele ataca sem parar. Mas, como eu disse, recarregando a bateria espiritual. Meus amados, todos nós que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, todos nós que um dia, cada um aqui foi tocado pelo Espírito de Deus, que é o único que tem o poder de convencimento, que nos levou a entender que estávamos no pecado, longe de Deus, afastados de Deus, e que precisávamos entregar as nossas vidas ao Senhor. A partir daí, todos nós que temos o entendimento, ao ler a palavra de Deus, ao meditar nela, todos nós sabemos que o Espírito de Deus passou a habitar em nós. Ele está dentro de nós. Então, todos nós também, é claro, é evidente que todos nós também sabemos muito bem que a bateria espiritual do crente é o Espírito Santo. Não tem outra bateria espiritual do crente a não ser o Espírito Santo. Ela é a nossa bateria espiritual e a palavra de Deus é o nosso alimento.
Então, todas as vezes que nós precisamos ir para a presença do Senhor, para recarregar a nossa bateria espiritual, nós só vamos entender que só vamos poder recarregar essa bateria espiritual que está em nós, que é o Espírito Santo, quando nós vamos para Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todos nós aqui temos celular, não é? Todos. Tem aqueles que são mais viciados, né? Tem aqueles que não desapartam do celular de jeito nenhum, tem outros menos, mas todos nós aqui temos celular. Agora experimente usar um celular sem bateria. Não tem serventia nenhuma, não tem utilidade nenhuma você pegar um celular sem bateria e usá-lo. Como é que você vai usar um celular sem bateria? Tente sair com um carro sem bateria. Então os irmãos percebem a importância de uma bateria, Os irmãos percebem o quanto é importante uma bateria. E é interessante, irmãos, que para você recarregar um celular que está descarregado, você corre logo para uma tomada. A primeira tomada que você, é tomada mesmo, A primeira que você vê ali, você corre o mais rápido possível e coloca ali na tomada para carregar o seu celular. Porque talvez você está ali ansioso para ver logo as mensagens que você recebeu, Você não quer de jeito nenhum ficar sem o seu celular, porque você sabe que você vai precisar dele. Uns usam de maneira sábia, outros de maneira que não são sábia e acaba se perdendo no usar do celular. Então, quando o seu celular está descarregado e você quer recarregar ele, você vai para a tomada. Mas qual é a tomada do crente? A Bíblia. A tomada do crente, para ele recarregar o seu celular espiritual, a sua bateria espiritual, que é o Espírito Santo que está dentro de você, é indo para a Bíblia. Você vai para a Bíblia e ali simplesmente você vai carregar ou recarregar a sua bateria espiritual. Eu achei interessante quando eu li isso aqui. Há muitos aparelhos que dependem de bateria para funcionar. Se ela acaba, o aparelho fica sem utilidade. A edificação de si mesmo nada mais é do que carregar baterias. O apóstolo Paulo ele estava trazendo essa importância da edificação de si mesmo, quando você entende que você precisa estar sempre se alimentando da palavra de Deus e valorizando o Espírito de Deus que está em você, porque é a sua bateria espiritual. E é interessante, meus irmãos, que se você está desanimado, sem força, você quer enfrentar um mundo onde o sistema é totalmente corrupto, pervertido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como nós temos aprendido na nossa escola bíblica dominical, essa questão aí da informação, quantos estão aí se perdendo porque não estão sabendo lidar diante da circunstância, do momento atual. Então, veja bem, se você sabe que o mundo ele pode minar as suas forças, se o mundo, como ele é um sistema corrupto, um sistema maligno, porque ele jaz no maligno, se você perder as suas forças, você não vai poder enfrentar o mundo, você não vai poder enfrentar tudo aquilo que se opõe a Deus, porque você está fraco, a sua bateria está descarregada, a sua bateria precisa ser recarregada na Bíblia, para que você, que é a palavra de Deus, que é o seu alimento, para que o seu espírito esteja em sintonia com o Espírito de Deus, e ali você vai entender que para você vencer o mundo, para você vencer tudo aquilo que se opõe a Deus, você precisa estar com a sua bateria espiritual
recarregada. E é interessante, eu coloquei aqui o seguinte: como então recarregar a nossa bateria espiritual quando ela estiver descarregada? Lá em João 15, versículo 5, a partir do 5 até o versículo 7, nós vamos ali no versículo 5, nós vamos perceber que o Senhor Jesus chega assim e diz: olha, sem mim nada podeis fazer. E no versículo 7, você vai ver que Jesus, ele diz que se nós estivermos com Ele e a sua palavra também em nós, tudo que nós pedirmos Ele nos concederá. Então, os irmãos percebem que é necessário, não tem como você ficar desligado de Cristo, não tem como você ficar desligado da palavra de Cristo, se a sua bateria espiritual não estiver conectada, se não estiver ali, ligada em Cristo e na palavra do Senhor, sua bateria não vai ter serventia nenhuma. Sua bateria espiritual não vai servir para nada, ela vai continuar descarregada, porque a única coisa que vai poder recarregar sua bateria espiritual é a presença de Jesus, é a sua palavra. Assim como você precisa do seu celular para você suprir as suas necessidades profissionais e outras mais, você vai precisar da Bíblia, você vai precisar da presença do Senhor Jesus, da sua palavra, para recarregar a sua bateria espiritual. E meus amados, é interessante que Moisés, servo de Deus, ele estava com a sua bateria espiritual muito fraca, ao ponto ele começou a perceber que a sua bateria precisava ser recarregada. E Moisés, ele sabia da importância de Deus na sua vida. E quando a gente vai lá para o capítulo 3 de Êxodo, quando a gente lê todo o capítulo de Êxodo, capítulo 3, quando a gente percebe que Moisés chega de frente à sarça ardente, Moisés, fraco espiritualmente, não era fácil a batalha espiritual que Moisés estava enfrentando, mas era um servo de Deus, líder, era um homem que compreendia, que entendia que ele precisava estar sempre ali recarregando a sua bateria espiritual para cumprir o propósito de Deus na sua vida, em obediência ao seu Deus. Quando ele chega diante da sarça ardente, ali é reabastecido toda a sua força, toda a sua bateria espiritual naquele momento, recebe todo aquele vigor, toda aquela força, e Moisés continua olhando para frente, porque aquele que é chamado para caminhar com Cristo, aquele que é chamado por Deus para a sua obra, ao sentir que a sua bateria espiritual está descarregando, se ele quer continuar, se ele quer perseverar, se ele quer persistir, ele não pode deixar de ir recarregar a sua bateria espiritual na presença de Deus. Assim como ele faz todos os seus esforços possíveis para ir recarregar sua bateria material, para suprir as suas necessidades materiais, ele precisa ter esse mesmo esforço, essa mesma dedicação para ir até a Bíblia, para ir até a presença de Deus, para recarregar a sua bateria espiritual. Muitos crentes estão perdendo suas batalhas espirituais. Muitos crentes não estão sabendo agir na hora da circunstância difícil, porque não está sabendo recarregar a sua bateria espiritual. Sabe onde é a fonte de recarregar?
sabe onde é a casa de Deus, onde vem a doutrina da palavra de Deus para recarregar a sua bateria espiritual, sabe onde é muito bem o local onde ele pode estar a sós com Deus, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde ele pisar as plantas dos seus pés, ele sabe onde ele pode recarregar a sua bateria espiritual. Há momentos que o inimigo ataca, percebe que o cristão está com a sua bateria espiritual quase esgotando, e ele percebe que ali é o momento dele atacar o servo de Deus e tirar proveito sobre a sua vida, que está precisando recarregar a sua bateria espiritual. Josué, servo de Deus, meus irmãos, foi outro homem que, como líder, chamado por Deus para liderar um povo, quantas e quantas vezes Josué se sentia da mesma forma, percebendo que a sua bateria espiritual estava descarregando, estava ao ponto quase de se esgotar. Houve um momento na vida de Josué, que todos nós aqui já lemos e sabemos muito bem disso, que ele estava totalmente desanimado, sua bateria espiritual estava ao ponto de se esgotar, e Deus chega para ele e deixa ali uma palavra de ânimo. Deus chega para ele e diz: olha, não te mandei eu? Seja forte, seja corajoso, não temas. E aí Deus começa a animar Josué, começa a animar a bateria espiritual de Josué, começa a mostrar para Josué que ele é o Deus que sustenta, que ele é o Deus que está presente com o servo dele, onde ele pisar as plantas dos seus pés, por onde tu andares eu estarei contigo. E ali Josué, fraco, quase com a sua bateria espiritual se esgotando, desanimado, pensando, quem sabe, talvez em até desistir, e ali na presença de Deus, Josué recarrega a sua bateria espiritual e continua no propósito de Deus. Meus irmãos, um servo de Deus não pode deixar a sua bateria espiritual descarregar, porque se você ficar uma semana com um aparelho seu descarregado, você vai tomar um grande prejuízo para a sua vida profissional ou para as outras coisas. Tente ficar uma semana sem ler a Bíblia para você ver. Tente ficar uma semana sem vir na casa de Deus. Se você é uma pessoa que compreende, se você é uma pessoa que entende que a presença de Deus é importante para a sua vida, você que entende que o Espírito de Deus está dentro de você, a sua bateria espiritual, e que a palavra de Deus é o alimento que você tem para estar recarregando sempre essa bateria. Experimente para você ver se você não vai ficar fraco. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia recarregar a nossa bateria espiritual. Se você ler lá Juízes, capítulo 13, capítulo 14, você vai ver que Sansão, no momento em que ele estava sentindo que, por falta até de sabedoria dele, porque se ele fosse obediente a Deus até o fim, talvez não chegaria àquela situação. Mas ele entendeu ali que estava havendo aquele momento que a sua bateria espiritual estava se esgotando. Mas ele pediu a Deus mais uma oportunidade, mais uma chance para que aquela bateria espiritual deles recarregasse. E nós sabemos que Sansão, naquele momento, teve aquela força tão grande que cumpriu, o desejo do coração dele. Ele trouxe em favor para o seu povo naquele momento, porque Sansão também, por ser um nazireu de Deus, mesmo sabendo que como todos nós somos falhos, mas ele sabia que ele só poderia de fato recarregar sua bateria espiritual se ele buscasse essa carga na presença do Senhor.
Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que nós podemos ver muitos irmãos nossos, desvalorizando a oração, desvalorizando a doutrina bíblica, a sã doutrina, cultos onde Deus deseja trazer a palavra para a edificação da sua igreja. Momentos de oração onde Deus deseja que o povo esteja ali. E a gente vê uma frieza espiritual muito grande. Uma frieza se a gente prestar atenção, nós vamos concordar com aqueles homens que tem intimidade com Deus, que abre a boca e diz que nunca viu uma geração de gente tão preguiçosa, tão fraca para ler a Bíblia e orar. Justamente por isso, porque está faltando recarregar a sua bateria espiritual na palavra de Deus, na oração. Porque se tem duas coisas que o crente não pode negligenciar nunca, uma vez que ele quer ter a sua bateria espiritual sempre carregada para a sua serventia, para o seu uso, ele precisa valorizar a palavra de Deus, ele precisa valorizar a oração. Moisés, Josué, todos os servos de Deus recarregavam as suas baterias espirituais na presença de Deus. Se você for para o Novo Testamento, da mesma forma. Aqueles homens, mesmo nos momentos mais difíceis das suas vidas, né? Mesmo eles sabendo que eles teriam que dar a sua vida por amor a Cristo, aqueles heróis da fé, todos eles, até hoje falam através da sua vida, do seu testemunho, porque nunca deixaram de recarregar a sua bateria espiritual na presença de Deus, na palavra de Deus, na oração. Quantas e quantas vezes Daniel, servo de Deus, quando os seus inimigos, os seus invejosos tentaram derrubar Daniel, tentaram de todas as formas prejudicar o servo de Deus, mas Daniel sabia muito bem onde ele tinha que recarregar sua bateria espiritual. 3 vezes durante o dia, Josué dobrava os seus joelhos na presença de Deus e ali ele recarregava a sua bateria espiritual. Aqueles 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha de fogo, foram jogados e não morreram porque recarregavam sempre a sua bateria na presença de Deus. Meus irmãos, assim como a bateria é importante para o celular, assim como a bateria é importante para o automóvel, a Bíblia, a oração é importante para o crente, o qual dentro dele habita a sua bateria espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Então vamos guardar essa palavra no nosso coração. Vamos entender que se a nossa bateria espiritual ficar descarregada, é porta aberta para o inimigo triunfar. Mas se a nossa bateria espiritual estiver carregada sempre, nós vamos ter vitória sobre os nossos inimigos. Que Deus nos ajude a valorizar sempre a sua palavra, a oração, para que a nossa bateria espiritual esteja sempre recarregada. Amém, irmãos? Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse momento de culto, para nós precioso, porque nós viemos aqui não para dar satisfações a homens, não para se preocupar com quantidade de pessoas, viemos aqui porque nós precisamos de Deus. Porque se nós não precisássemos de Deus, não estaríamos aqui, não é?
como a palavra de Deus tem sempre dito, o que importa é que onde estiver um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, é esses que Deus está à procura, de verdadeiros adoradores. E na hora de adorar em espírito e em verdade, o que vai valer não é quantidade, é qualidade. Que Deus nos ajude. Pedir ao nosso irmão Mário que nos eleve a Deus em oração, agradecendo a Deus por esse momento de culto e que nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da sua presença. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te damos graça pela tua bondade, te damos graça pela tua misericórdia derramada sobre os nossos corações nesta noite, através da tua santa palavra que aqui foi anunciada. Amém. Nós cremos de verdade que longe da tua palavra nós não somos ninguém, nós não somos nada. Por isso nós te adoramos, porque recebemos o alimento que veio do alto nessa noite para o nosso coração, Amém. para o renovo do nosso espírito e da nossa alma. E que o Senhor nos ajude, continue nos usando o teu servo Rogério, Amém. Assim como ele foi usado nessa noite para nos advertir, meu Senhor, através de uma alusão à bateria de um celular. Mas de verdade nós precisamos recarregar todos os dias a nossa bateria espiritual. Por isso nós te agradecemos, que o Senhor continue abençoando o seu servo, os intentos e os desejos do seu coração seja respondido por ti. Também te suplicamos por cada irmão aqui presente, porque o Senhor nos convidou para ouvir essa palavra nessa noite. Queremos também te agradecer e te pedir que o Senhor continue abençoando o nosso pastor em viagem, guardando o teu servo e o ajudando naquilo que ele deseja, o seu coração. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Leve o teu povo de volta para os seus lares em paz, em nome de Jesus. Amém. Então, que os irmãos continuem em oração pelo nosso pastor, pela sua família e pelos trabalhos da igreja, para que nós possamos estar fazendo com amor, com alegria, dedicação, e que tudo ocorra para a honra e glória do nosso Senhor. Tenham todos uma boa noite.